Vem de Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, muito boa noite para todos. Nós temos observado em nós mesmos o quanto somos passivos. Será que nós conseguimos olhar a passividade que existe em nós a todo momento, até quando oramos? O quanto nós pedimos que nós ouçamos, que nós vejamos? Não. Eu estou aqui para ouvir. Eu estou aqui para ver. Não dá-me de ver porque eu devo procurar a ver. A minha evolução é um critério meu, é um crescimento meu. E é isso que nós vamos falar hoje. Sobre a necessidade da proatividade, do conhecimento, das doenças mais terríveis que se tem notícia. A dependência química, a drogadição. Nós, recentemente, participamos de um curso chamado GAEROL, Grupo de Apoio Espírita Rosângela Lima, ministrado pelo Grupo Espírita Mestre de Amor, em Niterói. E ela é autora de uma frase fantástica. Auxiliar na recuperação de um dependente químico é um trabalho nobre. Porém, impedir que uma criança venha se tornar um dependente químico é um trabalho nobilíssimo. Mas isto exige conhecimento, exige atitude, exige que busquemos no nosso dia a dia conhecer, saber como agir. Porque cada ação mal direcionada, mal planejada, pode ser muito pior do que a própria dependência química. E pode gerar conflitos e consequências terríveis para os familiares. A nossa proposta de hoje é dar uma pincelada sobre alguns fatores para que se perca o medo, se perca aquele tabu, se tire o tabu dos nossos pensamentos. Porque quanta gente fala, eu não vou falar sobre droga com meu filho, porque senão vai entrar dentro da minha casa, ele vai procurar saber. E não é assim que funciona. A base vem da família, a base vem daquele que ama, a base vem daquele que cuida. Tá certo? E nós somos a base responsável para edificar o novo tempo. Nós que estamos aqui estudando, procurando ser melhores, seremos, sem dúvida, os trabalhadores, mas trabalhar indica ação. Muda para a gente, por favor. Para darmos continuidade, precisamos saber alguns conceitos. Primeiro, o que é droga efetivamente? Droga é toda substância natural ou sintética que, administrada por qualquer meio no organismo, altere ou afete a sua estrutura ou função. Então, aqueles remedinhos para tirar dor são drogas? São. O chazinho da vovó, algumas vezes, é droga? É, porque está curando. É droga. Porém, droga psicoativa é um conceito um pouco mais amplo. Ela é uma substância química que age principalmente no sistema nervoso central, onde altera a função cerebral e temporariamente muda a percepção, humor, consciência e comportamento. Pincelando rapidamente, vamos falar exclusivamente do caso dos alcoolistas, quando muda a percepção, principalmente a percepção física. Já viram aquele cidadão que já bebeu demais e que vai tentando achar o poste parece que caminha na frente dele, ele nunca chega, porque ele perdeu o senso de distância. O mesmo, por vezes, dependente alcoólico, que de repente, de uma pessoa alegre, se torna um leão violento, porque mostra a sua verdadeira face interior, mostra a sua dor, alterando o humor. A consciência, não só a consciência daquele tipo assim, puxa, bebi demais e não me lembro do que fiz. Mas também a consciência, porque muitas vezes a pessoa que bebe faz coisas que não deveria fazer e que não faria no seu estado normal. Porque a droga tende a afetar a questão do valor moral. Ela afeta profundamente os valores morais. Ela nos tira essa percepção de certo e de errado. E por fim, comportamento. Afinal, quem nunca viu aqueles irmãos ébrios se comportando como macacos, fazendo momices? E outras coisas mais. Então não é difícil encontrarmos exemplos. E este exemplo que eu utilizei do dependente alcoólico, do alcoolizado, não é de graça. Vocês verão mais tarde por quê. Então, a drogadição é um dos temas mais urgentes e necessários diante do atual quadro pelo qual passa a humanidade.
Porém, igualmente, é um dos mais encobertos pelos tabus, medos e principalmente pela ignorância, filha que é de nosso orgulho. Nossa exposição de hoje, a respeito desse assunto, vai parecer agressiva em certos pontos, mas será mais verdadeira quanto será possível. A ideia é iniciar a libertação de nós mesmos dos preconceitos, dos orgulhos e dos temores, que nos limitam, eliminando uma parte da nossa falta de conhecimento. Conhecimento este que tanto pode ser crucial na prevenção, a fim de evitar os caminhos dolorosos que podem entrar os nossos amados, nossos seres amados, quanto diminuir os efeitos quando já está instalada a dependência química. O primeiro passo é compreender que a dependência química é uma doença. Ela não é uma sem-vergonhice, ela não é um problema de caráter, é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Tá ok? Então, o tema da nossa palestra, drogadição, gênese, drogas lícitas e ilícitas. Essa doença, ela tem 3 características fundamentais. Ela é incurável. É incurável. A dependência química, uma vez instalada, não tem retorno. A pessoa vive em eterna recuperação, enquanto está nesta encarnação. Certo? Então, por quê? Nós vamos descobrir que o organismo físico, a parte somática de nós, chama pela droga, pede, reclama. Então, o ideal é não deixar cair, porque depois que cai, não há recuperação. Ela é uma doença progressiva, porque começa no mais simples, no cigarrinho comum de tabaco, na dose de cerveja. Aí, a pessoa que tem a tendência ou a vontade vai conhecer o cigarrinho da maconha, a cola, aqueles lanças-perfume que tinha antigamente. Só que depois de um certo tempo, o organismo desenvolve tolerância. E daí procura-se doses mais fortes, ou frequências maiores, ou ambas as coisas, até que o organismo, não mais correspondendo na proporção que o dependente quer, ele vai buscar por outras drogas mais pesadas. E isso é progressivo, até chegar em pontos que podem ser terríveis, como vemos os irmãos da Cracolândia, seria o final. E é uma doença fatal. Não apenas porque pode causar o colapso do corpo físico, em uma overdose, porque acelera o processo de morte, porque desgasta o corpo físico, desgasta as nossas energias vitais, mas fatal porque ocorrem fatalidades, ocorrem coisas que não são mutáveis. Certos processos não têm como ser mudados. O que nós estamos falando, para quem entra no processo de dependência no início, a tendência é exatamente prosseguir como nós acabamos de descrever. Progressivamente, inexoravelmente. Alguns demoram mais, outros menos. Volta, desculpa. Vamos então falar um pouco a respeito do início da parte física. É impossível se falar em uma doença com causa única, porque é uma doença multifária, tem muitos fatores. Não existe uma causa única que possa determinar. Não existe. O que existe é uma sequência de fatores que abre uma chavezinha, como se fosse exatamente isso, uma chave abrindo uma fechadura. Cada um tem o seu código, cada um tem a sua variação de energia em cada ponto desse, que facultará ou não iniciar o processo de drogadição. Não é um processo consciente, porque ninguém acorda de manhã e fala, hoje vou me tornar um dependente químico. Tá certo? Mas é um processo que entra a partir de uma determinada soma de situações. Porém, não podemos esquecer que somos seres duais. Somos espíritos utilizando um corpo físico. Mas esse processo exige um pequeno detalhamento, porque muitas pessoas usam, para fins didáticos, que vestimos um corpo de carne para evoluirmos, para conhecermos a fome, conhecermos as fraquezas, os prazeres. Certo? Mas não é bem assim. É um processo muito mais amplo, que começa no reino mineral. Pela doutrina espírita, nós aprendemos que, como princípios espirituais, não espíritos ainda, somos imersos no plano material, no reino mineral.
E aí esse princípio espiritual começa a adquirir as sensações de posse de um corpo denso, envergar um corpo, envergar essa massa que chega a ser um escafandro para nós, certo? E aí aprende também, por incrível que pareça, a conhecer as energias sexuais, que as energias que movimentam um homem para uma mulher no amor são as mesmas energias que mantêm os planetas em movimento, que mantêm o universo em movimento, que forma a atração ou a repulsão. Então ele começa a conhecer isso no reino mineral, depois, evoluindo, passa para o reino vegetal, onde começa a conhecer a reprodução celular, o crescimento, a morte, a reprodução sexuada e a dor. No reino animal, ali infelizmente houve uma diferença de compatibilização dos programas, mas tudo bem, ficou um pouco escondido. No reino animal, conhecemos muito mais. Começamos a adquirir algumas consciências, se podemos dizer assim. Reconhecemos a família, a proteção daqueles que amamos. Conhecemos o prazer. Conhecemos o prazer sexual. Conhecemos o poder de nos vendermos, porque a prostituição existe no reino animal, caso alguém não saiba. Então, neste reino animal, nesta fase, que ainda somos princípios espirituais, começamos a absorver e guardar memórias e reminiscências. Passa para a gente, por favor. Isso nós já falamos, pode rodar. Este é um filme onde nós falamos do sistema límbico. Toda aquela região mais colorida é a parte cerebral que trata da percepção de prazeres e emoções. E uma série de componentes. Depois eu volto a falar um pouquinho mais a respeito disso, porque o que nós temos a seguir? Dentro do quadro que nós vamos ver agora, em 1954 foi feita uma experiência com o rato. Observem que quando aparecer o animal, ele estará com alguns eletrodos inseridos justamente na região do sistema límbico. E cada vez que ele toca aquela placa, ele recebe uma descarga de prazer. Uma descarga naquele ponto que lhe gera uma sensação de prazer. E, incrível, ele chega a tocar na placa 7.000 vezes por hora. Algumas vezes mais do que 4 vezes por segundo, para sentir continuamente aquela sensação de prazer. Até que, abandonando a comida, abandonando a água, ele morre de exaustão, na busca intensa por prazer. No caso do sistema límbico, temos que reparar um detalhezinho bem simples. Toda transmissão lógica é elétrica. Toda transmissão de prazer, de emoção, é química. Entendem por que a dependência química se instala com tanta facilidade? Porque ela entra justamente nos pontos mais cruciais, mais sensíveis do cérebro. E quando nós recebemos uma descarga de prazer tão intensa, por nossa questão até do instinto de sobrevivência, nós buscamos de novo esse prazer. Nós queremos sentir de novo aquele prazer. E quanto mais intenso, tanto mais queremos repetir. E todos os outros prazeres pedem função, pedem vitalidade. No caso desse ratinho, foi exatamente isso que aconteceu. Ele perdeu completamente as estribeiras da vida, perdeu o controle de si próprio para buscar somente aquela sensação de prazer. Então, não podemos falar realmente de um fator, mas existem fatores que são fundamentais. Como nós falamos, as reações, as ligações na região do sistema límbico que falam de emoção e de prazer, são ligações químicas. E a droga tem exatamente a composição para enganar o sistema cerebral e formar uma explosão de prazer intensa, porém rápida, efêmera e vazia. Compreendem o porquê que é tão fácil ela se instalar? Porque depois que ela entra, o sistema do organismo, ao pedir mais, está sempre se preparando para aquele mais.
e que ele não recebe. Então ele fica continuamente pedindo, pedindo, pedindo. E não há regressão. Por isso, também ela é incurável. Porque o sistema físico vai, até os fins de seus dias, pedir por essa droga. Logo a seguir, nós vamos ver, esse é um lêmure preto. Olhem só que coisa interessante, ele está atrás de uma centopeia. Peço que observem calmamente o que vai acontecer. Ele vai mordiscar a centopeia continuamente, porque esta centopeia, para se defender, ela libera um produto químico. E esse produto químico tem um efeito interessantíssimo sobre o lêmure preto. Observem as suas mudanças nas reações. Ele acariciando a própria cauda, se limpando. Observem, se conseguirem, enquanto ele começa a babar os olhos, as feições. Ele está se drogando. Ele está se drogando. Ele não vai matar a centopeia, ele não vai comer a centopeia, ele simplesmente a está utilizando para inserir um produto químico que lhe dará uma alteração, certo, da função cerebral. Ele está se drogando. Então podemos ver que a sensação, a busca pelo prazer, já nos é do tempo do reino animal. Grosseiramente, podemos dizer que o corpo físico guarda na memória as sensações, né, como nós já dissemos. E este evento, que gera a dependência química, que gera a vontade de mais prazer, né, ele está relacionado à tolerância de cada um. Por isso que existem pessoas que fumam, usam drogas, anos às vezes, sem ter, contudo, uma reação duradoura. Por algum tempo. Porque a continuidade do uso fará com que ele tenha uma dependência química, física. Certo? Então não é uma coisa que se brinque, se fale, não, eu posso usar porque eu tenho resistência, até determinado ponto. Porque existem irmãos que um cigarro de maconha tem o efeito de uma dose de LSD, que é uma doença poderosíssima. O LSD é tão poderoso que ele deforma as células cerebrais. E, à medida que ele permanece no organismo, a pessoa que utilizou pode, sem causa aparente, sem motivo nenhum, ter uma reincidência sem nem sequer ter utilizado. Ou seja, ele volta a ter as mesmas viagens, tempos depois, sem motivo nenhum, sem nenhuma explicação e em qualquer lugar. Olhem o poder desse trabalho das drogas. Então sabemos agora que o corpo pede prazer. O corpo gosta de prazer. Mas voltando, não preciso voltar não, voltando naquele quadro que nós vimos do reino animal, reino vegetal e tudo mais, o último quadro era do reino hominal. E o que nos define para sairmos do reino animal para o hominal? A capacidade de distinguirmos e decidirmos entre o bem e o mal. O lêmure não tem essa capacidade ainda desenvolvida. Ele ainda é um princípio espiritual que habita aquele corpo. Nós não. Nós somos um espírito dotado de consciência e da capacidade de discernimento, de conhecimento, de decisão, livre-arbítrio. Certo? E quando nós tomamos decisões equivocadas, contaminamos todo o nosso ser, porque todo o nosso corpo é um conjunto de células autônomas, vivas, coordenadas por um espírito que somos nós. Nós somos espírito. E coordenamos cada célula do nosso corpo. As doenças que nós vemos, como os cânceres, nada mais são do que a perda do endereço de si mesmo. Diabetes. São resultados dos problemas espirituais somatizando no corpo físico. Tá ok? E por outro lado, também o que acontece no corpo, obviamente, chega ao espírito. Porque atinge o cérebro através de ondas elétricas ou químicas, como nós falamos, e
isto é transferido para o espírito. Então, as sensações ficam entre estes dois campos, nesse dual, fortalecendo o processo da dependência. Por que fortalecendo o processo da dependência? Porque nós, ao sentirmos prazer, nós vamos querer sentir prazer ao invés de dor. Quando nos vem a dor, a tendência é que a gente queira procurar uma fuga, quando não estamos preparados para ela. Então, essa dualidade do prazer e da dor, essa ambiguidade, vamos dizer assim, é justamente o que leva a grande maior parte dos espíritos a procurar as drogas. Porque muitos desconhecem esse fator. Quem quer vencer precisa descer ao campo de batalha para ser treinado. Ninguém sobe ao pódio sem antes ter passado por aflições e ganhado cicatrizes. Nós não viemos aqui para passear. Nós não viemos aqui para tirar férias. Viemos aqui para trabalhar, para evoluir por nós mesmos. E trazemos do plano espiritual, das nossas vivências anteriores, tudo aquilo que fomos nas encarnações passadas. Não tenham dúvidas disso. O que explicaria tantos transtornos, tantas dores? O que mais explicaria? Escolhas de Deus? Não, você vai nascer com um toque, você vai nascer com um transtorno bipolar. Não é assim que funciona, Deus não joga dados. Nós trazemos e precisamos enfrentar essas dores. É para isso que estamos aqui. Porém, muitos irmãos preferem os caminhos mais fáceis. Para que eu vou enfrentar a dor? Eu não tenho forças para enfrentar a dor. E se perdem de si mesmos. Em fugas psicológicas. E podem ser inúmeras essas fugas, não apenas as drogas, as dependências químicas, as viciações em sexo, jogo, compulsão por compras, alimentação, fofoca. O que me dá prazer e que eu uso para fugir das minhas dores é a minha compulsão, é o meu vício. Correto? Então, o que nós somos? Somos seres espirituais, filhos de Deus, criações divinas, cheios de luz, amparados e trazidos ao mundo por um Deus de bondade e amor, que em hipótese alguma nos abandona. Só que esquecemos disso. Nós preferimos nos entregar aos nossos achismos do que procurar dentro de nós mesmos a saída dos nossos problemas. Somos incapazes de conviver com as nossas dores, com as nossas emoções pesadas. Porque quando dói, a gente quer chorar e quer que passe o mais rápido possível. E muitas vezes nem sabemos que dores são essas, não sabemos definir quais são essas dores. E é esse o grande problema de hoje. Falta de conhecimento, falta de alfabetização ético-religiosa, falta de alfabetização emocional, falta de trazer para a nossa casa os fundamentos que nos elevem, que nos deem fortaleza para o novo mundo que se aproxima, eliminando de nós todo o nosso orgulho, todo o nosso medo, toda a nossa ignorância. Por favor. Existe um fator que é extremamente interessante. Nós não viemos ao mundo, como nós conversamos agora, para tirar férias. Viemos para buscar aprendizado. Antes de nascermos, contudo, nós temos um planejamento reencarnatório. Como eu falei, Deus não joga dados. Ele está dizendo para você o que você quer, o que você precisa. Você precisa se curar disso. Como você vai enfrentar? Então você parte para o seu planejamento reencarnatório, parte para essa vida munido do conhecimento, embora bem guardadinho lá dentro, você não vai consultar isso toda hora, mas a sua consciência vai lhe dar as indicações o tempo todo. E esse planejamento reencarnatório você tem conhecimento. Você não nasceu na família casualmente, não nasceu com aquele pai ou com aquele filho problemático que nasceu da sua família, não é casualmente. Não existe casualidade. Nasceu, cada um nasceu exatamente onde precisava nascer para cumprir as suas missões, para cumprir o seu planejamento reencarnatório. Ninguém pode se dizer menosprezado por Deus, porque as escolhas foram feitas muito antes de sequer se ligar ao corpo que hoje
é utilizado por você, espírito. A responsabilidade do livre-arbítrio já está acentuada em nós, já está assentada em nós muito antes de sairmos da barriga da mamãe. Então não há que se dizer que há coitadinhos nessa história. Não há. Somos todos responsáveis por nós mesmos. Escolhemos os caminhos e sabíamos de antemão as pessoas que iriam fazer parte da nossa vida, os seus defeitos, as suas possibilidades de falha. Sabíamos. E sabíamos principalmente que eles são o remédio amargo, como nós somos o remédio amargo para muitas pessoas. Não nos isentemos dos nossos problemas. Mas o remédio amargo que cura, através da convivência, através do amor. E muitas pessoas se perdem exatamente nesse ponto, na falta de coragem de enfrentar essas situações, porque acusam na família a origem dos problemas. Mas a sua pedra de tropeço foi colocada para que você a veja, aprenda a contorná-la, aprenda a dominá-la, aprenda a utilizá-la para fins melhores, e não para tropeçar nela mais uma vez. E, infelizmente, séculos se passam, encarnações se passam, e você tropeça na mesma pedra todas as vezes. Todas as vezes. Existem vícios que demoram séculos para serem banidos de nós. Porque esquecemos de que somos filhos de Deus. Ou não aprendemos que somos filhos de Deus, porque não tivemos uma educação ético-religiosa, moral ético-religiosa dentro de casa. Vejamos bem, este recado não é só para nós que estamos aqui. É para aqueles que estão em casa, que vão nos ouvir ao longo do tempo. A casa é o princípio de tudo. É onde corpo e espírito se unem para que o ser venha e aprenda, para que o ser venha e evolua com as pessoas que precisam, com as condições que precisam para não fracassar. E mais, ninguém traz para si cruz maior do que possa carregar. Às vezes, basta muito pouco para enfrentar uma situação e sair vitorioso. Mas às vezes preferimos as fugas. No caso que nós vimos anteriormente, desculpa, não preciso voltar não. Temos uma condição do espírito, como nós falamos, ele interfere diretamente no corpo somático. A tal forma que as suas configurações perispirituais do passado podem se replicar no presente. Geneticamente falando, isso incide no quê? Algumas pessoas têm um cromossomo, que eles chamam vulgarmente de LR2, o nome é mais longo que isso, e que está sendo estudado como causador das dependências alcoólicas. Porém, ele é o causador realmente ou ele é apenas um fator de predisposição? É um fator de predisposição, que nos é colocado por nós mesmos. Nós trazemos isso de outras vidas. Nós alteramos o nosso corpo a esse ponto. Nós trazemos tudo aquilo que fomos no passado. Talvez nem tudo venhamos a enfrentar porque a carga é grande. Mas nós sabemos o que temos que enfrentar, o tamanho que nós teremos que enfrentar. Muitas vezes enfrentamos por partes, mas sempre em condições. Então dizer que o cromossomo, que a predisposição, não existe. Que o pai, a mãe, o filho, não existe. O que existe é você, seu livre-arbítrio para escolher seus caminhos. De ser um bom pai, de ser uma boa mãe, de ser um bom filho, de viver um mundo de liberdade ou de prisão. Cada um tem seu caminho para escolher. Antigamente, vamos mudar um pouco, não antigamente. O que é uma crise? Crise é quando você tem um modelo antigo que já perdeu validade e um modelo novo que ainda não se instalou. E nós estamos vivendo uma crise familiar profunda. Porque a família de antigamente, uma família que tem
a compulsão, você é obrigado a dizer, eu amo meu pai ou minha mãe porque Deus disse que eu tenho que amar. Amava-se, lógico. Mas antigamente, você não questionava. Aprendemos a pensar, a discutir, a raciocinar e começamos a questionar os nossos pais, os nossos modelos antigos, que já não satisfaziam as nossas expectativas e as nossas ansiedades, os nossos anseios de conhecimento. E nesse meio tempo, instalou-se a crise, com discussões abertas a todo lugar. Perdeu-se o conceito de família como elo de ligação em torno de um grupo mais velho, geralmente uma matriarca ou um patriarca, para se tornar um grupo independente de pessoas que convivem apenas, que coabitam uma mesma casa, mas não são família. Não se conhecem, muitas vezes não se amam, não procuram se ajudar e acham que a educação a escola tem que dar, delegam, terceirizam aquilo que tem que ser feito dentro de casa. Vivemos um período de crise e temos que resgatar, não o período antigo que já se foi, mas o Deus que habita em nós, a centelha divina que habita em nós e que fala, amai os vossos irmãos, amai vosso pai e vossa mãe, não porque são seu pai e sua mãe, mas porque te deram vida. Quem conhece a história de Haroldo Dutra, um dos maiores expositores da atualidade, ele fala, emocionadíssimo, que houve uma vez uma mulher de uma casa lá no interior de Minas Gerais, ou não sei de onde, trabalhava, era empregada doméstica numa casa rica, ela teve um caso com o filho do dono da casa, engravidou. Naquela época e naquele lugar o comum era, olha, sinto muito, vamos separar todo mundo. Mandou o filho para o exterior, mandou a menina sem recurso nenhum, nem cultural, muito menos monetário, para viver lá com uma família, para ser empregada, que lá tivesse o filho. Nunca conheceu o pai. Passou fome, passou necessidade. Não conheceu sequer a família do pai. Nunca foi amparado nesse sentido. Nunca recebeu um centavo de ajuda. Mas ele é grato, porque ele só precisava nascer. Nós só precisamos nascer. A grande verdade é essa. Nós só precisamos nascer. Tomar as decisões por nós mesmos é um critério nosso. Porém, que mundo triste seria se não houvesse o maravilhoso vínculo familiar. Se não houvesse até aquela lição dolorosa que nós temos e que poderíamos dizer não para a continuidade. Mas nós não dizemos por quê? Porque amamos nossos pais, amamos nossas mães. Deixamos que o sentimento tome conta de uma forma quase irracional, ao passo que nós deveríamos ser conscientes dos nossos atos, conscientizados dos nossos atos. E isto gera um outro problema que nós vamos avaliar a seguir. A família perdeu em tamanha intensidade a sua direção, que os pais hoje, com abertamente bebidas, fumam na frente dos seus filhos. Mas os filhos não têm uma base moral para compreender o que aquilo significa. O princípio da drogadição está ali. O princípio é isso aí. Porque quando você abre, através do exemplo, permissões, você está abrindo para o resto da vida uma concessão para que seu filho use também. Mas você não sabe se o seu filho tem condições ou não de utilizar os mesmos recursos que você. Poxa vida, Oscar, que radicalismo. Então nós temos que parar de beber, parar de fumar? Sim. Na minha opinião, sim. Por que beber? Por que bebemos? Para ficarmos alegres. Então quem é você? Quem é você que se esconde atrás de um copo de bebida para ficar feliz? Você se conhece então ou você se esconde? Eu fumo porque daí me desestressa. Puxa vida, impressionante. Eu nunca fumei. Não morri por causa de ser estressado. Tive um monte de doença. Mas com certeza câncer e cirrose por causa do cigarro eu não vou ter.
E as doenças que eu tive são porque as minhas escolhas estavam equivocadas. E eu aprendi a lidar com elas, sem precisar apelar para o fumo. E eu tive um motivo muito sério para isso, porque eu tive, apesar de uma família conturbada, eu, Oscar, apesar de uma família muito conturbada, muito complexa em termos de vivência, um pai amorosíssimo, extremamente ausente. Uma mãe amorosíssima, extremamente dependente emocional do meu pai e de mim. Certo? Então, condições extremamente complexas para mim, espírito inferior, que sou, em evolução, para conviver com aquilo. Mas eu tive uma situação, que nós vamos voltar a falar mais tarde, que é justamente a base espiritual. Papai e mamãe me levavam. Eu costumo dizer que eu tenho as orelhas desse tamanho porque eles me puxavam pela orelha para ir para a igreja. Eu era católico. Mas eles me deram e demonstraram essa base no amor, no carinho. Nos momentos que eu poderia ter caído profundamente no alcoolismo, que era a minha escolha, vamos dizer assim, foi o momento que eu me reergui. Porque eu lembrei que Deus existe. Eu me conscientizei de que Deus existe. E isso me impediu de cair. Então, quando nós fazemos as nossas festinhas de 1 ano, 2 anos, 3 anos, quanto for, ou mesmo quando as mulheres ainda estão grávidas e os pais usam bebidas, as mães usam bebidas e cigarro, estão automaticamente permitindo, pelo exemplo, que os filhos venham a utilizar. Porque as palavras convencem, eu posso dizer, filho, você não vai beber. Aí na cabeça dele ele vai lembrar, mas engraçado é que eu já vi meu pai bebendo. Eu já vi meu pai fumando. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. É o exemplo que leva, é o exemplo que eleva. Isto é educação. É sabermos ser exemplos. Os pais não têm que ser perfeitos, gente. É impossível, não somos perfeitos. Mas têm que ser bons o suficiente para que os filhos se sintam amados. Apenas isso, preenchidos. Porque o vazio que a família deixa vai ser preenchido por um traficante, por uma droga, por uma bebida. É isso que vai acontecer. Ah, todos vão ser assim? Não. Mas você não sabe quem está com essa predisposição. Você não sabe, você é incapaz de saber se o teu filho carrega dentro de si esse problema. E às vezes ele já traz isso para que você esteja a enfrentar mais tarde todas as dores que ele tem, todas as dores que ele carrega, porque você também precisa ajudar a carregar a cruz do seu irmão, principalmente do filho que Deus te dedicou para cuidar e amparar. Este vídeo é simplesmente hediondo. Algumas pessoas podem ter visto a mãe tentando dar mamadeira para o filho, chorando, e de repente o pai oferece uma garrafa de cerveja. E ele fica feliz. Ele gosta. Olhem o tamanho da hediondez, porque acham graça e publicam isso na internet e lançam isso como se fosse uma coisa cômica. É um crime. É um crime isso. É uma situação tão doentia quanto a própria dependência química. Por quê? Devido à falta de conhecimento. As pessoas na ignorância fazem coisas absurdas. E essa ignorância se manifesta assim, no dia a dia. É por isso que hoje, essa palestra, embora pesada, eu sei que emocionalmente ela pode estar carregada. Mas a ideia é exatamente essa, que haja conscientização, porque não há conscientização sem emoção. Infelizmente, o ser humano ainda não está apto a se conscientizar pela razão. A razão tem que vir com a emoção, para que ele possa encravar isso no peito. E quando ele tiver que lembrar disso mais tarde, a emoção, a energia da emoção vai resgatar e trazer essas memórias do aprendizado. Tá? Próximo vídeo.
eu queria que vocês pensassem no que é coisificar. Coisificar, segundo a doutora Anete Guimarães, é quando, isso ela colocou numa palestra excelente dela chamada A Ciência do Mal. Quando você coisifica, é quando você torna uma coisa como um ser imaterial. Você torna o ser humano uma coisa. Vocês se lembram quando uma empregada doméstica foi brutalmente agredida num ponto de ônibus há alguns anos aqui no Rio de Janeiro? Jovens de classe média simplesmente desceram e começaram a espancá-la violentamente. Quando foram levados ao delegado, sabe o que eles falaram? "Ih, doutor, foi mal. A gente pensou que era uma prostituta." Quer dizer, então prostituta deixou de ser gente? Deixou de sentir dor? Deixou de ter conflitos? É isso? Isso é coisificar. Mas nós coisificamos tudo. Nós coisificamos as drogas, nós coisificamos os dependentes, nós coisificamos os traficantes. Só que eles estão na nossa porta. E eu quero que vocês não pensem no próximo vídeo como sendo seus filhos. Eu poderia vir aqui de uma maneira bem piega, sentimental, e falar, pensem se fossem seus filhinhos, pensem numa pessoa amada. Não, não pensem. Eu peço que coisifiquem o cidadão que nós vamos ver agora. A cena é um pouco difícil. Um jovem à frente de um ônibus. Esse vídeo rolou muita coisa. Olhem as cabeçadas. Ele bate com tamanha violência a cabeça no vidro do ônibus, que é um vidro muito resistente. Ele trinca o vidro. Ele está completamente transtornado pelo uso de drogas. Eu quero que vocês coisifiquem. Ele é o filho do vizinho. Ele é aquele primo distante que não vai nunca me encher a paciência e que já tem um filho complicado. Ele é aquele cara que fica lá lavando o banheiro no futebol que meu filho nem vai. Ele é qualquer pessoa menos da minha família. Porque nós temos esse hábito. Nós pensamos, na minha família não vai acontecer. Porém, esse cidadão transtornado, uma hora ele vai voltar à consciência. E ele vai estar na festa da sua família. Ele vai estar no condomínio em que você mora, na comunidade em que você mora. Ele vai estar até mesmo onde a sua família se reúne para o Natal através de um primo. E ele vai identificar na pessoa que está próximo, que muitas vezes pode ser realmente o teu ser amado, ele vai identificar por sintonia a dor, vai identificar o despreparo e vai chegar e oferecer. Você quer provar uma coisa que vai te aliviar? Alguém saberia dizer que resposta o seu filho, o seu ser amado, daria nessa condição? Eu tenho dúvida que ninguém saberia. Eu tenho dúvidas que se alguém saberia. Porque nós não o conhecemos. Nós não estamos aprofundados na nossa família a este ponto. Muitos de nós não. Então coisifiquem. Pensem naquelas pessoas, porque elas vão se aproximar. Elas vão estar próximas. Vão bater na sua porta. E quando você perceber, pode ser tarde demais. Tá certo? Uma das maneiras de evitar. Primeiro, deixar de lado todos os medos, todos os tabus e procurar ajuda, procurar conhecer antes que qualquer coisa venha acontecer. É preciso conhecer. Esse tema não é um tema jogado nos jornais, é um tema que está nas ruas, é um tema que está na porta das nossas casas, está em todos os lugares. É um tema importante que precisamos vencer se desejamos realmente ingressar no mundo de regeneração. Então, procurar instituições sérias para ajuda, para conhecimento, para poder trazer para dentro de casa a educação que blindará a maior parte das pessoas contra o mal. E mesmo assim haverão dependentes? Haverão, com certeza. Não dá para ser perfeito, mas dá para a gente diminuir radicalmente, porque as pessoas vão se sentir amadas. E ser amado muitas vezes não é dar o que se quer, mas é negar o que se quer, para que a pessoa aprenda a sentir o não, que a pessoa aprenda a sentir a dor, a conhecer a dor e a viver com ela. Não é dizer não toda hora. O amor exigente trabalha da seguinte forma:
Se você ama sem fazer exigências, você está errado. Mas se você exige sem amor, você também está errado. O amor é exigente. É para dar trilhos, para dar direção, para colocar no rumo certo. Se é não, é não. Tem que aprender a respeitar o não. Tem que aprender a respeitar que não dá para ter tudo. Nós temos que fazer isso conosco muitas vezes. E o período infantil, de 0 a 7 anos, é o período crucial para que se estabeleça essa educação. É quando o espírito está no estado de torpor ainda, vindo da encarnação, vindo dessa reencarnação ainda recente, e tudo que você inserir pode ser aprendido com mais facilidade. A partir dos 7, 8 anos, o espírito começa a se assenhorar, a se empoderar da encarnação. E aí começam a surgir, a ressumar tudo aquilo que ele já foi. As dores. Todo mundo fala, engraçado, até os 7 anos era tão bonzinho, depois virou um cruz credo. Né? Mas por quê? Porque começam a surgir as reminiscências do passado, a reminiscência do que ele era. E é preciso que se traga educação emocional para dentro de casa. Quebrou alguma coisa? Filho, eu vou te dar outro. Não. Filho, o que você está sentindo é perda, é dor. Aprende a conviver com ela. Eu não vou te dar outro, não. Você vai aprender a perder. O que você está sentindo agora é saudade. Eu não posso trazer a pessoa aqui. Mas você pode conviver com a saudade um pouco. Aprender a conviver com os nossos sofrimentos, que na verdade não são sofrimentos. Nós colocamos esse título. E depois, por fim, é preciso também, quando já está instalada a dependência, da mesma forma procurar ajuda. Porque a dependência afeta toda a família. Às vezes, os codependentes, os familiares, precisam mais de ajuda e recebem ajuda antes até do próprio dependente. O triste é que familiares de dependentes alcoólicos demoram 7 anos para procurar ajuda. 7 anos, uma vida. Os familiares dependentes químicos demoram em média 2 anos antes de procurar ajuda. E a ajuda já tem que ser procurada muito antes de acontecer qualquer coisa, no período de educação, no período que nasceu, que vai nascer, que eu estou namorando. Agora, o momento do aprendizado é para todos e é agora. Porque, como eu falei, você não sabe quem vai bater na sua porta na forma de um dependente. Quem vai estar na sua família na forma de um dependente. O filho teu que vai nascer, ou que já nasceu, que vai ser ou não um dependente. Você não sabe. É preciso estar preparado, é preciso ter conhecimento. Como eu falei, uma das bases é a religiosidade. Qualquer religião. Fizeram uma pesquisa com jovens de 22 anos, dependentes ou não, para tentar encontrar pontos de união que identificassem. Este motivo foi preponderante para que ele seja um drogadito ou não. Não encontraram nada. Não encontraram sexo, não encontraram religião, não encontraram classe social, status intelectual, social, qualquer coisa. Não encontraram nada que fosse determinante para que fosse iniciado a drogadição. Porém, um fator chamou a atenção. Todos os que não usavam e que disseram não, tinham uma educação religiosa com os pais até os 7, 8 anos de idade. Qualquer religião. Seja você evangélico, seja você kardecista, budista, o que for. Vá, mas seja junto com teu filho. Não adianta você mandar teu filho e você não ser, porque você vai estar pecando pelo exemplo. Tá certo? Este princípio é fundamental, porque a religiosidade traz a sensação de pertencimento a algo muito superior que nos protege. Isso está no nosso ser, está no nosso âmago, mesmo que de forma ainda não consciente, mas está. E quando a gente se sente pertencente, tudo melhora, tudo se preenche. Finalmente, podemos perguntar, puxa vida, Oscar, então quer dizer, o sujeito vem já com as suas dores espirituais, o sujeito traz essas condições de outras vidas, o sujeito tem um corpo que pede por prazer. Coitadinho. Não. A doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, questão 911, em sua parte terceira das leis morais, perfeição moral, Kardec questiona,
Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas, ficam que não seja como querem, entre aspas. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual, aquele que as procura reprimir e vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. E ele complementa, muitas vezes, bem pouco esforço fariam para vencer as suas más tendências. Não existe paixão irresistível. Não existe dizer, não, eu não consegui resistir porque foi mais forte que eu. Parabéns. Você é mais fraco que você mesmo, porque você não se conhece. Não consegue entender a força da divindade dentro de você, a luz que brilha dentro de você. Se soubéssemos todos, se conseguíssemos olhar esse ponto apenas, já seríamos fortes o suficiente para dizer, sai daqui essa montanha e passa para lá. E por fim, a mania que nós temos de terceirizar, isso é para quebrar um outro tabu, tá, gente? Porque todo mundo acha que a polícia vai resolver o problema, que a política, que os políticos, que alguém vai resolver o nosso problema. Não vai. Não vai. O traficante é um doente, tão ou mais equivocado que o próprio dependente. É um irmão que está carreando para si imensas dívidas, imensas. E enquanto houver usuário, vai haver traficante. Porque enquanto houver quem alimente... Vocês lembram daquela história do lobo bom e do lobo mau? Eu tenho dois lobos, um bom e um mau. Qual vai sobreviver? O que eu der comida. Se eu dou comida, ele vai sobreviver. Então não podemos julgar que o traficante é o culpado. Ele não é. Ele não é o culpado. É culpado quem já está comprando porque sustenta o traficante, sustenta todo o processo. Elimine a causa que o efeito desaparece. Tiremos nossos filhos desse meio, tiremos aqueles que amamos, aprendamos a trabalhar esses processos de recuperação e de ajuda. Todos nós precisamos aprender porque é uma doença mundial, ela é avassaladora, ela já é uma epidemia de proporções escalabrosas. Se falarmos em termos de porcentagem, somos mais de 200 milhões de pessoas no Brasil. 10% tem uma dependência química de algum tipo. Drogas lícitas ou ilícitas. E só para finalizar, para não dizer que não falei de drogas lícitas, já falamos do álcool que se consome, do cigarro que se consome, e que leva às drogas ilícitas, que abre as portas para as drogas ilícitas. Mas vejamos bem, vamos quebrar também esse conceito de lícito ou ilícito. Não tem o que ser lícito ou ilícito. Aquilo que eu posso nem sempre me convém. Temos que ter a consciência moral, o que me convém moralmente, estar estabilizados moralmente para enfrentarmos essas dificuldades, para sabermos dizer não, para ensinarmos a dizer não nos piores momentos da vida, mesmo quando a dor seja tão profunda e intensa que pareça irresistível. Mas quando nós dizemos não e somos vitoriosos, a vitória é de um prazer que nenhuma droga pode oferecer. A todos, muito obrigado e uma boa noite.